Olá, pessoas! Boa noite, bom dia e boa tarde, independente do horário que você vá acompanhar mais um podcast. O Pod Divina Cast, o seu podcast preferido, com a sua podcaster preferida, Silvia Helena. E nós estamos aqui no 13º episódio, sob o comando do amigo Vanderlei, aqui na Rádio Cultura 1 Web. E nós temos hoje um convidado top, que está aqui do meu lado, e eu já vou falar para vocês já quem é. Mas antes eu quero lembrá-los que todos os episódios ficam disponíveis aqui mesmo no site da Rádio Cultura. Depois eles estarão também no meu canal no YouTube, o canal da Divina Assessoria Educacional. E eu tenho também alguns episódios que ficam lá no Spotify, para quem gosta somente de plataformas de áudio. E, pessoal, vocês viram que eu dei assim uma sumidinha aí por um mês, né? Nós não tivemos podcast no mês de outubro. Eu estive realizando outros trabalhos durante o mês de outubro. Também estou com um probleminha aqui nas cordas vocais, mas mesmo assim eu vou fazer esse podcast de hoje, porque ele estava marcado e ele está imperdível. E tem uma galera que está aqui acompanhando, né? Além de vocês aí em casa, tem a Rosângela Buttieri, ela está aqui hoje com a gente, prestigiando o podcast. A Suelen, que é a namorada do convidado, também está aqui. E a Rosângela, ela veio com uma missão, viu? Se eu não conseguir tocar o barco até o final, ela falou: Silvia, pode deixar que eu vou ficar sentada ali do seu lado. Se você não conseguir, eu toco o barco para você e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Vamos lá para o convidado de hoje. Olha, o convidado, ele tem plena ligação com o fato de eu estar fazendo podcast hoje. Porque foi uma pessoa que eu conheci assim, lá atrás, há muito tempo, acho que há uns 5 anos. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas uma pessoa que lá atrás foi incentivadora, apoiadora, me ajudou em questões de desenvolvimento humano. Então, eu posso dizer que ele tem ligação com o fato de eu ter um podcast hoje. Ele que é autor, escritor desse livro que está aqui nas minhas mãos, Invencível, chegou a hora de ser quem você disse que seria. E quando eu senti que chegou a hora de ser quem eu queria ser, ele foi uma pessoa que me orientou nesse caminho. Por isso que eu disse que tem tudo a ver com o fato de eu estar aqui hoje. Autor, escritor, ortogenicista e pesquisador. Ele é cofundador e sócio administrador e CEO da Transceptor Technologies, uma empresa multinacional especializada em genética preditiva avançada, fundada em Israel, Tel Aviv. Também ele está há mais de uma década fazendo acompanhamentos clínicos com pessoas de todo o Brasil e em mais de 11 países em todos os continentes, além de ministrar aulas para profissionais da saúde, tais como médicos, nutricionistas, como professor convidado de cursos estilo pós-graduação, bem como para ligas acadêmicas de medicina integrativa. Eu pedi para o meu convidado um mini currículo. O mini currículo dele é um mini currículo que ele me enviou. Tem uma página de mini currículo. Daí eu falei para ele: eu vou fazer um resumo, porque o lugar de fala é todo dele hoje, e depois ele vai falar um pouco mais, né, sobre a formação, a linha de pesquisa que ele tem. E quem está aqui comigo hoje é o jovem lemense Rodolfo Tamburim. Seja bem-vindo, Rodolfo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. E é verdade, né? Há meia década, pelo menos, a gente se encontrou a primeira vez num processo de alavanca, um processo de alavancagem para você poder trilhar o caminho de ser
o que um dia você disse que seria. E todos nós passamos por uma vez, pelo menos na vida, uma reflexão, uma passagem que seja mental por essa questão. Muitos de nós nos esquecemos e alguns de nós, como a Silvia, continua na jornada, continua no caminho. Eu agradeço imensamente o carinho e espero contribuir e entregar coisa boa para as pessoas. Bacana, bacana. Rodolfo, todo mundo que passa por aqui responde assim uma perguntinha clichê. Que essa pergunta, ela remete ao passado, especificamente à infância. E eu, como professora, eu nunca deixo de visitar esse lugar, que é o lugar da infância, né? Que é com o que eu trabalho. E a pergunta é a seguinte: menino Rodolfo, menino, veja a idade que você se vê, 5, 6, 7. Menino Rodolfo, quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Principalmente quando o mundo diz que você deveria ser alguma coisa, né? E até antes de começar o podcast, a gente estava falando dos seus alunos e que cada um quer ser alguma coisa, né? Isso o mundo ainda não disse para eles nessa época, né? De certa forma, é algo que eles acreditam que é o melhor para eles, é uma inocência muito, muito poderosa. E eu, buscando na minha memória, cineasta era o primeiro alvo que eu tinha na minha cabeça de poder viver de alguma maneira algo que eu acreditava que fosse muito bom, muito legal, muito poderoso. E, de certa forma, isso não passou despercebido. Isso ficou por um bom tempo e de diversas maneiras, não especificamente como cineasta, mas a ideia do diretor de cinema, enfim, de fazer um filme, era justamente colocar a criatividade e construir coisas. Fazer uma ideia ser projetada, se tornar realidade. E não foi especificamente como cineasta, mas foi como outras formas que eu consegui trilhar o caminho da cocriação. De certa forma, não que tenha ligação com o que você faz hoje, mas é algo assim próximo, parecido, tem a ver com grandiosidade. Essa é a palavra que eu estou procurando para o que você faz hoje. É verdade que você foi um aluno prodígio? Olha, eu nunca me achei um aluno inteligente, porque a escola, ela pauta a escola já no ensino fundamental para cima, pauta muito sobre as notas. E quanto você é inteligente é o quanto de nota alta você consegue atingir na prova. Então, ali você acaba sendo enquadrado na mesma régua para todo mundo. E nós somos seres únicos individuais, né? Fica injusto comparar a habilidade de subir em árvore em um macaco e um peixe. Então, ambos têm suas habilidades e seus ambientes naturais. Então, talvez por isso, eu sempre fui um aluno bom, mas eu nunca me entendi como um prodígio. E depois, quando eu fui me envolvendo com as atividades que eu busquei curiosidade, e por ter sido muito cedo, eu acho que foi aí que começou a ter esse zum, que eu ainda não entendi muito bem se é real ou não, mas foi talvez por essa razão. Mas em termos de aluno... destaque, né? Acho que certo destaque. Porque dizem que quem já nasce, né, Suelen? Quem é para ser já nasce, né? Verdade. Tem muito esse olhar, né? Assim, eu olho para os meus alunos, eu projeto várias coisas para eles, né? Até vou olhar se tem algum cineasta lá na minha classe. Mas, assim, desenhista, tem quem gosta muito de teatro, tem quem gosta mais da matemática, tem os meninos que gostam do futebol. Então, assim, a gente olha para os alunos e projeta algumas coisas. Acho que é o mesmo que as mães fazem, né? Mas se eles vão trilhar esse caminho, não sei. E foi muito bacana hoje, né? Eu ia falar isso mais para frente, mas já que a gente está falando de você, aluno, e de crianças, hoje, quando eu levei o livro para eles verem, né? Porque nós temos lá na escola, na minha classe, uma roda de leitores. E, quinzenalmente, eu levo
um livro que eu estou lendo mesmo enquanto adulta e comento com eles sobre o que é esse livro, e eles levam o livro deles, de literatura, que eles pegam na sala de leitura. E aí eu levei, mostrei, eles ficaram encantados, e eu falei, olha, o Rodolfo Tamburim, ele mora em Leme. Nossa, professora, esse escritor mora em Leme, esse autor mora em Leme. Eu falei, ele mora em Leme. A professora conhece. Aí eu falei, Invencível. O que é Invencível? E aí mas antes deles responderem, Rodolfo, o que é Invencível? Invencível, o nome do livro, eu acho que ele veio porque a gente, quando a gente fala de ser invencível, a gente sempre liga a uma competição, a você contra alguém ou alguma coisa. Mas, na verdade, a verdadeira razão do Invencível, ela veio inspirada no O-sensei, Morihei Ueshiba, que foi o fundador do Aikido, uma arte marcial japonesa, e que ele fala que invencível, quando você vence alguém, você se torna um vencedor, mas quando você vence a si mesmo, então você se torna invencível. Então, o invencível é o processo que nós fazemos, às vezes, todos os dias, quando você se vence um passo de cada vez. Naquele dia você foi invencível. E aí, no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Às vezes a gente perde para nós mesmos, mas a maioria das vezes o ideal é que a gente tente buscar vencer a nós mesmos. Isso, exatamente. Eles falaram lá do jeitinho deles. Eles imaginaram o invencível já levando para jogos, né? São crianças, né? Quem é invencível no futebol, quem é invencível no judô, quem é o melhor aluno de matemática da classe. Começaram a falar nesse sentido, do invencível. E para eles entenderem, com 7 anos, chegou a hora de ser quem você disse que seria. Para eles entenderem esse subtítulo, eu tive que perguntar para cada um o que seria, né? O que você quer ser quando você crescer? E aí eles foram falando. E eu falei, então, vocês têm 7 anos. Aí, juntos, nós fomos somando. Quantos anos eles teriam com 18 anos? Quando terminar o ensino médio. Eu falei, então, quando terminar o ensino médio, já está quase na hora de ser isso que vocês falaram. Aí vocês vão ter que procurar uma formação específica. Aí eles conseguiram entender. Eu falei assim, e a professora Silvia vai encontrar vocês, viu? Porque eu sempre encontro os meus alunos. Eu falei, eu vou encontrar vocês. Ainda uma aluna disse que seria doutora. E eu falei, eu vou encontrar você, viu? Você vai ser a minha médica, eu vou te encontrar no hospital e você vai falar. Lembra, professora Silvia, quando a gente conversou sobre isso? E eu consegui ser o que eu disse que seria. E aí eles entenderam perfeitamente, né? Depois a gente viu mais algumas coisas do livro, as engrenagens do sucesso e tudo mais, mas foi muito bacana, sabe? Essa conversa com crianças, essa projeção assim a partir do título do livro. E eu vou continuar, eu apresentei, mas vou mostrar todo esse livro para eles. Que bom, fico muito feliz. Muito legal. E Rodolfo, você faz várias coisas, né? Antes da gente entrar num tema mais específico, você faz várias coisas diferentes, porque é lógico que eu fui procurar lá no YouTube, né? Falei, eu vou ver o que tem do Rodolfo. Aí tem de tudo. De tudo, até com. Não, conversando com os caras, fit, né? Uma linguagem que confesso que eu não consegui entender muito, mas fiquei ali ligada, antenada. Falei assim, gente, olha esse Rodolfo. Não era disso que ele falava quando eu conheci, né? Uma outra linguagem, mas, no entanto, são várias coisas, mas você tem uma linha específica. Sim. É uma linha de coaching? Não. As pessoas me perguntam, Rodolfo, qual que é a sua especialização, né? Qual que é o seu foco? E a minha resposta é, eu sou um ser humanologista. Eu sou especialista no ser humano. Então, hoje, dentro do meu consultório, eu atendo pessoas que buscavam algo muito mais comportamental, emocional, da mesma maneira que eu atendo atletas de alto desempenho, atletas que chegam a ser olímpicos, atletas de fisiculturismo, que foi esse podcast que você assistiu, atletas de luta, de combate, e pessoas que querem melhorar a composição corporal, emagrecer, restaurar a saúde, buscar uma longevidade saudável. Todas essas pessoas, o que elas têm em comum? Todas elas são seres humanos.
Seres humanos manifestam os problemas diferentemente, só que a raiz é a mesma. E quando a gente fala vamos ser radicais, né? A palavra radical não é ser extremo. A palavra radical vem de raiz, é de você buscar a raiz dos problemas. E aí ajudar com que as pessoas resolvam os seus problemas na raiz faz diferença, porque nunca mais elas vão voltar até você. Mas, na verdade, elas vão te agradecer para o resto da vida. Olha só que bacana, muito legal. Vamos direto para o tema? Vamos lá. O tema tem a ver com vida longa ao rei. Vida E longa eu não ao sei rei. porque eu lembrei até dos memes da rainha Muito bom. Elizabeth. E eu quero saber, Rodolfo, será que eu vou chegar na idade da rainha que ela chegou? Qual é o segredo da longevidade? Muito bom, muito bom. Nós conseguimos estender a expectativa de vida do ser humano vários anos com o advindo de antibióticos, vacinas, saneamento básico, porque o principal vilão dessa era mais moderna, e eu falo moderna em comparação com a era paleolítica de 20 mil anos atrás, por exemplo, que não era somente bactéria, mas tínhamos agressões ambientais, como temperatura, como clima, no caso, né? Como guerras, animais. Não é hoje muito o nosso perfil. Mas quando nós começamos a evoluir, nós aprendemos a guardar, coletar, plantar, deixamos somente de caçar, nós deixamos de ser nômades e começamos a ficar mais focados em terras, em geolocalizações fixas. Então, começou a ter problemas mais de saneamento, bactérias. Avançamos isso com o advindo dos antibióticos, com o advindo do saneamento básico, e isso nós conseguimos jogar mais a expectativa para frente. Vacinas, jogamos mais para frente. Os remédios, até que hoje uma pessoa no Brasil tem uma expectativa de vida de em torno dos 70 e pouquinhos. Mas a minha pergunta não é quanto tempo você vai viver, mas como você vai viver nesse todo tempo. Porque hoje as pessoas vivem 20 anos a mais do que viviam há 30, 40, 50 anos, mas vivem pior. Porque essa prolongação foi artificial. Foi uma prolongação sem qualidade. Adiciona-se dia à vida das pessoas, mas não se adiciona vida nesses dias. O segredo é adicionar vida nesses dias. E como fazemos isso? Somente através do estilo de vida. Não tem outra opção, não tem um remédio que eu tome, não tem uma vacina que eu tome, não tem nada, nem vergonha na cara encapsulada você vai conseguir comprar. Você vai precisar ter orientação certa, qual é a melhor orientação? É aquela que é feita sob medida para você. Ah, mas a blogueira, mas a minha irmã, não interessa. São genéticas diferentes, são pessoas diferentes. E essa individualidade deve ser respeitada. Assim conseguimos chegar, talvez até mais do que a própria Rainha Elizabeth, porque cada um tem sua história, cada um tem sua individualidade bioquímica. Então, o que é bom para mim, por exemplo, não seria bom para Rosângela, em termos de alimentação, por exemplo. Quando você vai fazer uma dieta, né, alguma coisa, sim, tem coisas que não dá para todo mundo, não existe uma receita. Não né? Segue essa receita, todo mundo copia, e aí vai ficar com um corpo legal, com um biológico legal. Não. Seria muito fácil, né? É algo que a gente busca porque é simples. É a receita do bolo. Eu faço, eu ensino, a pessoa faz, eu ensino, a pessoa faz, eu ensino. Os resultados podem ser próximos, mas não serão os mesmos. Nem a quantidade de água, nem o tempo de sono, nem a quantidade de sono, de horas de sono, nada disso é igual. Existem pessoas que possuem uma capacidade genética, inclusive eu atendi hoje no consultório, um jovem que ele tinha uma capacidade genética de menos horas de sono. Ele poderia chegar a 6 horas de sono, por exemplo, por noite e não ter danos ou consequências negativas à saúde. Existem pessoas que precisam de 8, existem pessoas que precisam de 9. Então, não dá para a gente colocar tudo na mesma caixa e falar esse é o caminho para a sua vida longa. Mas existe um padrão para horas de sono? Sim? Existe uma média? Essa média ela é feita como? Como quase tudo que a ciência busca fazer. Eles pegam um N, né, uma quantidade de pessoas, num estudo grande,
estudo epidemiológico, e aí eles começam a avaliar as pessoas que dormem 8, como é a vida, como é a saúde. Pessoas que dormem menos, como é a vida, como é a saúde. Pessoas que dormem mais de 8, e aí se entende que, numa média, 8 horas de sono seria um tempo interessante. Só que não é só quantidade, mas tem qualidade. Parece que é muito tempo. Quando você fala 8 horas de sono, né? Assim, para mim é muito tempo, porque eu sou uma pessoa que eu durmo a média de 5 horas. Uma média. 5 para menos, não é 5 para mais, assim. E aí, quando você fala 8, eu falo, nossa, mas tudo isso dormindo. Pois é. Quanta coisa que eu vou deixar de fazer, né? Fico muito no computador. Essa é a razão, né, de você dormir pouco, né? O computador ele tem essa luz que emana dele, do celular, inclusive. Computador, celular. Que é uma luz que é muito parecida com a luz branca do sol. Que a luz, o cérebro ele não entende cor, o cérebro entende comprimento de onda. Sim. Então existem ondas que são maiores, ondas que são menores, e a onda azul ela gira em torno de 480 nanômetros, que é o comprimento da onda azul do Blu-ray. Essa onda azul, que é do celular, do computador, ela tem o poder de, quando ela entra nos olhos, na retina, ela chega lá no fundo do olho, lá no meio do cérebro, numa região que se chama núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Essa região, ela coordena o relógio biológico. E aí ela começa a estimular o seu corpo a ficar acordado, porque ela desliga ou ela diminui a sua capacidade de produzir a melatonina, que é o hormônio que vai dar profundidade no seu sono, capacidade de reparação todos os tecidos do seu corpo. Então, quando você fica com o computador ligado, com o celular ligado, por mais que você durma, não, mas meu corpo é de 5 horas mesmo. Será que seu corpo é de 5 horas mesmo ou você programou o seu corpo para ser de 5 horas? Então, esse é um detalhe muito importante. Então, aí as pessoas falam, nossa, mas como que eu faço? Eu trabalho à noite, eu trabalho com computador, como que existe uma tela diferente de computador que eu possa comprar? Não. Existe um óculos que você usa, que chama Blu-ray Blocker, e ele se chama escuridão virtual. Para o teu cérebro, ele acha que está tudo escuro, porque esse óculos não deixa essa luz entrar. Então, você, quando terminar o teu trabalho, você consegue não ter essa interrupção da produção da melatonina, que é uma função fundamental na reparação do sono profundo. Então, já fica a dica para o pessoal aí. Olha... você falando e de dormir, eu não sei porquê, mas eu fui lá para a pandemia. Você falando de dormir, de computador, de ficar em casa. Você acha que a pandemia, ela, né, terrível, mas ela ensinou para as pessoas que elas podem também ter uma vida mais calma, mais reclusa, mais em casa? Acho que foi por causa disso, por causa de TV, porque eu fiquei pensando, né, que foi o que as pessoas fizeram, né? Era muita TV, muito computador. Eu acho que mostrou isso também para as pessoas, que dá para desacelerar. Sem dúvida. Na verdade, o ser humano ele consegue se adaptar a qualquer coisa, né? Coisa ruim, coisa boa, para ele nunca foi problema, né? Até porque foi graças à nossa capacidade de adaptação e à nossa capacidade de evolução que conseguimos chegar até aqui, onde nós estamos, né? Então, nós temos uma mania de perpetuar... Exatamente. O mais forte é o que se adapta mais rápido, né? E a gente tem uma mania de perpetuar o problema. Então, a gente acha que aquilo vai durar para sempre, que vai ser sempre ruim. Engano, né? Porque a gente, por pior que seja, a gente consegue também se adaptar. Então, sim, a pandemia provou para as pessoas que elas conseguem ser produtivas em casa, mostrou para as pessoas que é possível você morar na sua casa apenas lá dentro, mostrou que você consegue cumprimentar as pessoas apenas com o cotovelo, mostrou que você consegue, cada lugar que passar um álcool em gel que nunca se passou pela cabeça. Nunca. Mostrou que você consegue fazer atividade física de máscara, que é uma coisa horrível de se fazer, mas na medida do possível a gente faz. Então, o ser humano é muito poderoso, né? O ser humano ele tem uma capacidade de superação incrível, né? Que é a diferença nossa dos animais, né? Nós temos a capacidade de transcender, de começar de novo. Os outros animais não conseguem fazer isso. E pode ser que muitas pessoas passaram por tudo isso e elas não tiveram essa consciência, né, que você está falando de superação. E nem notaram o quanto elas foram resilientes a tudo isso. É verdade. Sobreviventes a tudo isso, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Com certeza.
eu queria te perguntar novamente do livro. Vamos lá. Né? Eu estive lá no lançamento do seu livro. Verdade. 2019, nós 2019. falamos já, né? 2019. E as pessoas te dão feedback do livro? Você tem feedback, assim, tipo esse feedback que eu te dei agora? Olha, fiz isso, bacana. Sim, nós tivemos vários feedbacks interessantes. Feedbacks de pessoas que... porque esse livro, ele não é um livro de história, não é um livro para você pegar e você só ler, passar o olho nele, né? Ele é um livro que ele contém... Ele foi feito como um playbook, né? Ele foi feito como um livro de cabeceira para você realmente treinar, usar como um manual prático de liderança psicológica. E são só 7 capítulos, porque seria como se fosse 7 sessões comigo. Que se eu fosse trabalhar com praticamente, né, qualquer pessoa, o que eu trabalharia com elas? Em 7 etapas. Então, eu montei essas 7 etapas e coloquei em forma de livro, justamente para buscar deixar mais democrático, né? Deixei, junto com a editora, buscamos um valor melhor possível para o livro. Aqui no Brasil, infelizmente, tem uma cultura dos livros serem muito caros. É caro para fazer, mas você acaba se cobrando muito caro dos livros, né? Eu acredito que o livro poderia ser mais em conta. Encontra ele também em Kindle, por exemplo, na Amazon, encontra ele digital. E tem pessoas que não se separam do físico, né? Do folhear e do marcar a página e virar e marcar e rabiscar no livro e grifar no livro. Então eu acho que esse livro ele trouxe para as pessoas. Para ser sincero, a primeira que fez um grupo de leitura com crianças de 7 anos foi você. Mas as pessoas que pegaram para ler, a intenção era provocar, né? A intenção as pessoas... A que mais eu ouvi foi, nossa, eu precisava ler, às vezes, a mesma página várias vezes para eu conseguir entender, trazer a resposta que você estava querendo que eu buscasse. E vários tapas na cara, né? Que essa é a intenção. Exatamente. Ele te dá, assim... ele te mostra que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que dar o primeiro passo e que você tem que se planejar, né? Tem uma parte do livro que fala que você tem que ter meta, que você tem que ter estratégia e você tem que saber em quanto tempo que você vai realizar isso. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fui provocado a fazer um livro, porque eu não queria um livro de motivacional ou inspiracional, né? Para dizer, né, não, você tem que ir para cima, não, você tem que dar a volta por cima. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo tem que fazer, né? A questão é como elas fazem. Como que seria o passo a passo, step by step para ela. Então é isso que eu busquei trazer no livro, realmente um manual. Olha, você começa aqui, vai para lá, pensa assim, caminha assim, faz isso por tantos dias, para depois você passar para o próximo capítulo e assim você vai caminhando, né? Então, num livro, por mais que você possa lê-lo em um dia, porque não são tantas páginas assim, se eu não me engano são 187 páginas, você não vai usufruí-lo. O ideal é que você faça um capítulo por dia, ou às vezes um capítulo por semana, porque você tem atividades práticas dentro do livro. Sem cumprir as atividades, você só entendeu o livro, mas não interiorizou ele em você. Sim, ele tem até um QR Code para ouvir um áudio, isso, né? Isso mesmo. Uhum. Gente, muito bacana, viu? Vale a pena. Confiram, você que está aí preocupado com o seu desenvolvimento humano, com o caminho que você tem que seguir, com o que você quer planejar para a sua vida, quem você quer ser, né? Ajuda muito. Muito legal mesmo. E aí, Rô? A Rô está aqui quietinha, que é super agitada. Tem alguma pergunta, Rô? Está só ouvindo, só esperando. Pode falar para o pessoal, viu, aí no Facebook, se eles quiserem mandar perguntas para o Rodolfo, que a gente está aqui aberto a perguntas, tá bom? Vou fazer um bate-volta aqui com o Rodolfo. Vou te falar uma palavra. Tá. Você pode me devolver com outra palavra. Você pode me devolver com uma frase, pode me devolver com uma tese de mestrado também. Tá. Você quem vê. Tá. Ó, a primeira palavra para o Rodolfo é meta. Metas. Diárias. Sempre.
Sempre. Sempre. Quando eu tenho sempre a mesma meta, tem alguma coisa errada? Estou sempre naquela meta. Depende, né? Meta de perder peso. Assim, então não errado. sou eu, é uma amiga minha. Então tá errado. Eu tenho uma amiga que ela tem uma meta de perder peso e ela toda segunda ela vai para essa meta. Talvez a meta não deveria ser essa. Nós colocamos meta, aproveitando isso que você vai dizer, muito importante. As pessoas elas não sabem pôr meta na vida. Elas colocam objetivos dos quais metade desse objetivo não depende dela. Então, quando esse objetivo não acontece, ela se frustra absurdamente. Então, por exemplo, as pessoas colocam, minha meta é passar naquele concurso, é passar naquela prova. Não, a sua meta não é passar no concurso, nem passar na prova. A sua meta é se preparar para o concurso. Você preparada, você tem chance de passar no concurso. A preparação só depende de você. Passar no concurso não depende só de você. Se no dia, imagina, você tinha um concurso para você fazer em 2020, no meio de 2020, aí ficou 2019 inteirinho focada, estudando das 8 da manhã às 8 da noite, com a meta de passar na prova, entra 2020, pandemia, não tem prova. E aí, acabou. Agora, se ela estivesse focada na preparação, ela ia continuar se preparando até a oportunidade chegar. Então, metas apenas naquilo que você consegue controlar e dominar. É a única chance de você não se frustrar. Felicidade. Felicidade. Acordar de manhã com um porquê você acordou. Existe felicidade? Felicidade é um estado, né? As pessoas confundem, às vezes, a palavra. Felicidade não é o bobo alegre, né? Felicidade são aqueles pequenos momentos que você busca. Eu gosto muito parafraseando Clóvis de Barros, ele fala que a felicidade é quando você tem aquele momento que você não quer que termine. Então, ali você está feliz. E você está feliz. É um estado, não sou feliz. Então, naquele momento, você está feliz. E a intenção é que você busque mais momentos como aquele de que você não gostaria que acabasse, para você continuar sempre feliz. Olha, até anotei aqui, tá? Felicidade. Eu nunca tinha ouvido uma definição assim tão poética e tão verdadeira, né? Que é aquele momento que você não quer que acabe. Porque você está feliz. É aquela aula que a professora consegue te cativar, que era para ser 50 minutos e parece que foram 10 minutos só. Aquilo lá você quer de novo, você precisa de novo daquilo. Aquele momento você estava em transe. Você estava num planeta paralelo. Paixão faz isso. Então, felicidade é muito próximo de paixão. É um sentimento que o cérebro se confunde. E naquele momento não tem mais nada. Não tem tempo. Tudo para. Você está num momento paralelo de todo o resto. E isso é muito poderoso. E as pessoas se esqueceram, talvez, porque isso não é o elefante branco. As pessoas buscam um elefante branco, é a compra do carro, é aquela roupa. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É bem menor que isso. E a gente parou de prestar atenção nas pequenas coisas. E a gente começa, porque é natural. Se passar um elefante cor-de-rosa na sua frente, você vai ver, posso garantir para você. Então, e a formiga cor-de-rosa? Você só vai achar se procurar. Se você não prestar atenção, ela vai passar e você não vai perceber. E a vida nossa joga você cada vez mais para frente. Vamos. E aí não dá tempo. Então, elas ficam tranquilas, porque o elefante rosa, na hora que passar, aí eu vou enxergar. Que são as coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente. São as coisas grandiosas. Isso sim também te traz felicidade, mas essa de não querer que o tempo acabe, essa é bem mais difícil. Você vai ter que prestar atenção para encontrar. Tristeza. Falou tão lindo de felicidade, agora eu vou e eu jogo. Já jogou um balde o de água, contrário para ele, né? Tristeza. Essa palavra, tristeza. Tristeza é não ser quem um dia você disse que seria. Passar por aqui e não ser o que você disse que seria. Isso é tristeza. Não conseguir realizar aquilo. Ou pelo menos não ousar fazer isso. Isso é, ao meu ver, é bem triste. Você é quem você disse que seria? Ou você
está caminhando para isso. Sempre caminhando. Sempre. Então, essa é uma busca que ela vai ser eterna. Porque você tem uma ideia de que aquele é o ideal, e quanto mais próximo você chega, você percebe que não é mais aquele ideal, você consegue ter um melhor. E esse melhor que eu falo é melhor como um todo, como o ser humano, né? Você começa a transcender. Existe até, para quem gosta de pesquisar, uma Dr. Graves, se chama Dinâmica da Espiral. E ele pontua, foi um psicólogo muito importante dos Estados Unidos, e ele pontua que o ser humano ele possui camadas, como se fosse uma espiral. E cada parte dessa espiral ele coloca numa cor. Cada cor representa alguma coisa, representa um nível de consciência que esse ser humano tem. E muitas pessoas elas começam a vida no mesmo nível, sobem só 2 e vão finalizar a vida naquele segundo, terceiro nível, que ainda é muito pequenininho, que são 8 níveis. Então, o objetivo é que o ser humano vai e chegue no nível turquesa, que é o último nível, que é o 9º nível, que é o nível mais espiritualizado. É o nível que você consegue ter uma visão muito mais ampla das coisas. Talvez ali seja o ideal e que deveríamos buscar. Então, eu acredito que essa busca de você ser o que um dia você disse que seria, eu já busquei, hoje eu já sou o que um dia eu disse que seria, mas ao chegar eu percebo que não era tudo aquilo que eu achava que fosse. Então eu precisaria buscar algo melhor. E aí, por isso que é constante. É isso aí mesmo. Eu também já passei por essa situação de falar, olha, um dia eu quero estar nesse lugar. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu também vi que não era tudo aquilo. Exatamente. Né? E eu não quis esse lugar. Isso pode existir também, né? De você não querer esse lugar. Sem dúvida. Porque você só conhece o lugar quando você chega. Uhum. Então, as pessoas... isso é muito as redes sociais, né? Olha que vida maravilhosa do fulano, etc. e tal, né? Mas aí, se você viver a vida do fulano, você nunca mais quer pensar na vida do fulano. Então, é claro, né? A gente mostra as coisas... o Instagram ele foi feito para isso, né? Ele foi feito para muita cor, muita coisa bonita, etc. Sim. Porque as pessoas gostam disso, chama atenção, faz com que as pessoas fiquem mais na rede. Mas a realidade sempre é libertadora. Religião. Religião é... Religião ou religiosidade? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Religiosidade é você acreditar sem precisar ter provas. Isso treina, a fé treina você a buscar coisas na vida. Porque quando você quer alguma coisa, aquilo não está na sua frente. Você não tem aquilo. Aquilo não existe. No seu espaço-tempo, aquilo não existe. Ah, mas tem no do outro. No espaço-tempo do outro. No seu, não existe. Então, quando você precisa acreditar que aquilo vai acontecer com você, para você ir buscar, isso é fé. As pessoas que dizem que não acreditam, que não têm fé, então elas não existem. Porque a todo momento elas precisam acreditar. Por que as pessoas colocam o celular para despertar no outro dia? Qual é a garantia que elas vão acordar no outro dia? Ninguém tem. Mas está lá, programado para despertar. Sim. Você tem reuniões agendadas, compromissos agendados, às vezes um mês depois. Quem disse que você vai estar lá? Que você vai conseguir concluir. Isso Eu penso bastante nisso. Isso é fé. Né? Amanhã eu vou fazer isso, mas quem disse que eu vou? Exato. Que eu vou, né? Somos movidos à fé. Se tirar a fé da gente, Ó, a gente isso apaga. que você está falando tem a ver com uma pergunta que está aqui para gente, tá? É uma pergunta da Denise Sicarone. Ela foi sua professora. Sim. Denise Sicarone. Beijo, Denise. Muito obrigada, viu, aí por estar acompanhando. Rodolfo, o que você entende por esperança? Esperança. Eu estou dando risada porque a Transceptor, o core value dela, né, o valor central da empresa é hope, é esperança. E em 1950, o Dr. Kurt, foi um estudo, ele pegou alguns ratinhos e colocou dentro de um balde d'água, cheio d'água, e cronometrou
por quanto tempo os ratinhos aguentariam nadar antes de se afogar. E foi em um tempo de 15 minutos, os ratinhos se fadigaram e morreram afogados. Então ele retirou os ratinhos e colocou outros. E cronometrou. Antes dos 15 minutos, ele pausou o cronômetro, tirou os ratinhos, secou todos eles, deixou eles descansando e depois retornou de volta para a água. Sabe quanto tempo, Denise, eles aguentaram a nadar? Sabe quanto tempo? Continuou cronometrando. 60 horas. Saltou de 15 minutos para 60 horas, sem parar. O que mudou? O rato era o mesmo. Era a mesma espécie, era a mesma genética. Exatamente, foi isso que eu pensei. O que mudou? Esperança. O fato de retirar e depois... A esperança de que iriam ser salvos. Olha... O ser humano ele não precisa de fórmula, ele não precisa de caminho, ele só precisa de esperança. Quando você tem esperança, nada te para. Isso para mim é esperança. Vou dar uma olhada aqui no chat. Essa pergunta super interessante da Denise. A Isabel Fernandes, que é minha tia, ela falou que fé é acreditar no impossível. Também, tá, Isabel, o Aguinaldo tá aqui, obrigada, Alzinho, meu irmão, a Rô, a Rita é sua amiga, não é, Rô? Que eu sempre vejo também. A Gisele, a Nitelli, Davi, o David, ele é lá de Itaberaba, Bahia. Opa, então, depois vai aparecer aí pra gente no relatório, viu, Vanderlei? Que Bahia está aqui presente. A Simone Bravati trabalha comigo. A Vanessa Silva, guarda municipal, conhece? Ela também esteve aqui participando do podcast. A Fernanda, que foi guarda municipal também, hoje ela não é mais. Então, tá uma galera aqui que está participando. Podem mandar perguntas. A Carla escreveu, gente, estou amando. Ah, que bom, muito bom. Que bom! Olha lá, o Rodolfo falou que bom. Então, eu vou dar uma pergunta nova para ele, o amor. O amor. O amor. O amor, ele é um sentimento muito doido, né? Porque a paixão, ela se difere do amor. Porque a paixão, ela é um momento que ela não aguenta muita coisa. Principalmente a realidade. Quando você diz que você ama alguém, você está dizendo que você ama a pessoa. Aí você fala, claro, Rodolfo, isso é óbvio. Eu falei assim, mas as pessoas elas não entendem isso. E eu vou explicar. O que as pessoas amam, na gigantesca maioria das vezes, principalmente nesses amores líquidos de hoje em dia, não é a pessoa. Ela ama a imagem que ela fez da pessoa na cabeça dela. Quando a realidade se contrasta com aquela ilusão que ela criou da pessoa, ela se choca. Mas isso foi culpa totalmente dela, porque foi ela que enxergou errado. Foi ela que projetou algo que não estava ali. Por isso que o amor, para mim, respondendo a sua pergunta, é um desafio. Porque você precisa enxergar a pessoa e ter certeza que você ama a pessoa. Isso acontece o tempo todo com os famosos. Porque você tem os fã-clubes. Aí, mas eu amo fulano e tal. Aí ele faz alguma coisa na mídia. Nossa, pelo amor de Deus, eu não amo mais. Então você nunca amou. Cancela, né? Eles cancelam. Exato. Você nunca amou. Porque amar também é amar os defeitos. Porque aqueles defeitos tornam aquela pessoa única. E aí é o desafio. Sim. Então, amar para mim é desafiador. É amar a pessoa e não a imagem que você construiu da pessoa. Viu, Rô? Interessante, a Rô tá ali, não fala nada. Tô intrigada com a Rô hoje. Você estava preocupada com a sua voz e quem ficou sem a voz foi ela, né? Então, ela veio aqui para falar
comigo, falar por mim, se eu precisasse parar de repente. Mas não está precisando, né? Não, tá totalmente fluido. Totalmente Eu posso fazer uma tranquilo. pergunta, então. É verdade. Você já teve vários objetivos conquistados, correto? Sim. Teria algum mais assim que você queria conquistar? Ele ainda, ele não conquistou ainda? Sim, nossa, vários, vários. O mais importante. O mais importante, olha, hoje eu estou praticamente, eu sou diretor-presidente de uma SA, né, que é a Transcepta, e sócio Fala de pra gente dela. Vamos falar. E sou o acionista administrador. E são muitos desafios, né? Então, hoje, a construção dessa empresa já foi um grande objetivo que nós conquistamos. E praticamente hoje, particularmente, eu falo para o pessoal, eu tenho objetivos diários, que se eu conquistar, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Ao mesmo tempo, eu tenho objetivos daqui a 5 anos. Então, hoje, se você me disser qual seria um grande objetivo que eu pudesse destacar na tua pergunta, seria profissionalmente, né? Seria com a Transcepta cumprir o planejamento dela de abertura de capital na Bolsa de Nova York daqui a 5 anos. Esse é o objetivo dela. Ó, vou fazer um adendo aqui, hein? A Carla falou, estou amando. Aí eu coloquei a Carla em saia justa. Porque o estou amando, eu já fui logo levando para o sentido literal da palavra, né? Ela está amando, mas ela está amando de quem? Amando quem ou amando o podcast? Cabe interpretação. Cabe interpretação. Carla, você me perdoe, hein? Aí, de repente, como eu fiquei toda empolgada com você falando que você está amando, eu posso até ter entregado alguma coisa, né? Entreguei a Carla aqui, né? Porque a Carla está amando, hein, Carla? Olha. Uma palavra, bom... Ó, falei de religião. Política. Política. Uma palavra, uma definição para gente. Política. Política. Ainda mais nessa... Política no momento. Bom, eu acredito que sempre foi, né, o objetivo da política é o meio termo, né? Uhum. Então, tanto que existe essa atribuição. Eu estava numa reunião há umas semanas atrás com um grande executivo do Brasil, né? Mas eu estava em São Paulo, e ele falou que, olha, a gente estava falando da posição de CEO, né? De uma empresa, de presidente de qualquer empresa. Sim. E ele falou, para mim não dá, para mim você tem que ser muito político. E esse político é você conseguir não deixar a peteca cair, fazer caminhar para o que é o melhor. Articular, manter as pessoas engajadas. Uhum. Então, política não dá para tentar resumir numa palavra só tão simples, mas eu acredito que seria o meio termo de uma maneira que consiga, para a maior parte, para a maioria, estar satisfeita. É bem difícil. Bem difícil. É bem difícil, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, porque cada um tem... Inclusive, tem uma frase as suas ideologias. Tem uma frase de um executivo também, corporativo, que ele fala... Eu não vou me lembrar agora quem falou isso. Eu até compartilhei isso nos meus stories, que é... Se você quiser agradar a todo mundo, venda sorvete. Não tenha atitude, venda sorvete. Porque a partir do momento que você tiver atitude, você precisar levar, remar, pronto. Já está em desacordo com alguém, né? Por menor que seja uma fatia, ela sempre tem 2 lados. Uhum. A Carla colocou aqui, é por isso que eu amo cada momento vivido. É isso aí. É isso aí, Carla. Fala pra gente da sua empresa, Rodolfo. Vamos lá, Transcepta. Vamos lá, quero saber. Bom, a Transcepta ela é uma empresa, na verdade agora ela é uma companhia, né? Ela é uma companhia focada em inteligência artificial para genética humana. Dá para animal também, mas o foco maior é humana.
em que a gente trabalha a genética preditiva. Nós conseguimos predizer geneticamente, interpretando o teu código, né, com os nossos superalgoritmos, inteligência artificial israelense, nós conseguimos entender quais são as suas predisposições a doenças que você traz dentro do teu código, quais são as suas necessidades de nutrientes, de vitaminas, minerais, aminoácidos, de benefícios, o que teu corpo tem benefício. Você falou de emagrecimento. Qual é a melhor composição alimentar para você ter benefícios em emagrecimento? Nós temos tudo isso já muito bem estudado, muito bem publicado nas principais revistas médicas de genética do mundo. E isso só foi possível depois de 2003, que foi quando terminou o projeto Genoma. Começou na década de 90 e terminou em 2003, que foi quando descobrimos, né, teve o interesse de saber quantos genes tinha o corpo humano. Qual era a quantidade de genes que o humano tinha? A uva tem uma quantidade, a pulga tem outra, o arroz tem outro, o cachorro tem outro, o Covid tem outra. Mas e o ser humano? Qual é a quantidade de genes que o ser humano tem? Então, em 2003, foi um consórcio de 18 países, financiado, porque foi muito caro para fazer isso, e então foi descoberto que nós tínhamos de 23 a 25 mil genes. Chutavam 60 mil na época, 50 mil, e foi bem menos do que isso. Mas a questão é, o ser humano não é complexo pela quantidade de genes. Um grão de arroz tem quase o dobro da quantidade de genes que o ser humano tem. O problema, ou melhor, a magia do ser humano é a complexidade desses 24, 25, 23 mil genes. É a combinação que eles têm. A Transceptor ela vem para justamente extrair esse código, que eu chamo de código de Deus, que está lá dentro, que vai conseguir desbloquear essa longevidade saudável através de um profissional, seja um médico, seja um nutricionista, seja um geneticista, que vai conseguir te orientar numa terapia que existe o nome de epigenética. Epi, lembra da epiderme? Epi é acima, acima da derme, né? Então, epigenética é acima da genética. É o teu estilo de vida influenciando na tua genética. Depois que o teu estilo de vida influenciou na tua genética, a tua genética se manifesta e influencia você. Então, por exemplo, você tem na sua genética, nos seus genes, o genes, por exemplo, um bem conhecido que é o FTO, que é um gene envolvido na obesidade, por exemplo, no ganho de peso. Então, você tinha esse gene contigo desde que você nasceu, mas ele não estava expresso, tão intenso assim. Porém, o teu estilo de vida, uma alimentação rica em carboidratos simples, em açúcares e sedentarismo, esse estilo de vida favorece que esse gene se expresse como um gatilho. E ele dispara em você, e aí você começa a ter uma facilidade de engordar, facilidade de acúmulo de gordura. E agora o teu estilo de vida manifestou o gene, e agora o gene influencia você. Então, dentro de uma terapia epigenética, você consegue modular, melhorar esse estilo de vida. Sim. Mudar isso. Você consegue melhorar a expressão gênica, como o acender e o desligar da lâmpada, por exemplo, né? Acesa e apagada. Através, de novo, do estilo de vida. Você tem diversos componentes fitoterápicos, suplementos, nutrientes, que também podem te ajudar nesse sentido de otimizar a tua saúde e conseguir regular isso. Para isso, você precisa conhecer o seu mapa, jogar as regras do seu jogo. Eu tenho o meu jogo. Tem coisas que eu posso e tem coisas que eu não posso. Tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. Então, tem pessoas... Nossa, eu vi uma pessoa que tinha alergia à alface. Existe isso? Existe. Raro, mas existe. Então, nós temos condições genéticas extremamente únicas, individuais. E a gente só consegue sabê-las com o mapa, né? Com esse exame genético, que é o que a Transceptor entrega aos hospitais do mundo todo, a profissionais de saúde, a clínicas, a médicos, enfim. Esse mapa dos pacientes deles, que tem as coordenadas, né? Olha, presta atenção, esse paciente tem um risco de diabetes tipo 2 muito alto, em comparação à população normal, né? A população que não tem esses genes. Então, o profissional de saúde ele fica atento e evita que essa pessoa possa ter, ou se tiver, bem menos
poderoso do que teria. Bem resumidamente, essa é a Transceptor. E por que assim, qual foi o seu contato? Por que Israel? Israel, ela é o polo de saúde no mundo, né? As tecnologias, as grandes tecnologias, o Waze, por exemplo, veio de lá. O WhatsApp foi acelerado lá também. Então, é a cidade das startups, é a cidade das empresas de tecnologia. E, em termos de saúde, ela sempre foi referência no mundo inteiro. E o nosso sócio, também fundador da Transceptor, ele é de lá, ele mora lá, ele é brasileiro, mas ele está lá há muitos anos, há décadas, e ele que coordenou cientificamente o desenvolvimento dessa tecnologia. Sim, olha, que bacana, hein, gente? Que legal. Isso mesmo. Muito bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida que está aí assistindo, assim, é uma coisa bem diferente mesmo, Rodolfo. Totalmente diferente. No mundo todo, as pessoas têm essa boa surpresa, né, que existe essas possibilidades. Né, nós temos Dubai, por exemplo, né, que é conhecida como uma terra de tecnologias e avanços e futuro. Lá também é algo totalmente inovador, que as grandes redes de clínicas, de hospitais, querem poder implementar e poder trabalhar isso lá. Né? Também ser referência em prevenção. Né? Nós falamos que a linha da saúde ela passou por alguns P's. O primeiro P foi o da patologia. Como que nós descobrimos a doença? Faz o exame, faz a imagem, olha ali, apalpa aqui, tá. Opa, o médico vai lá e dá o nome da patologia. Depois migramos, buscamos um outro P, que é o P da prevenção da patologia. Como que a gente consegue prevenir? Nós acabamos o Outubro Rosa, que fala da prevenção, é um outro P, de uma patologia. Entramos agora no Novembro Azul, de uma prevenção de uma patologia. E agora, o que vai chegar no mundo de uma maneira muito mais colossal, em Israel já é uma realidade, por exemplo, e nós estamos buscando como missão espalhar pelo mundo, o outro P, que por enquanto é o último, que é o da personalização. Você consegue prevenção através da personalização. Como a gente vai saber quais são as verdadeiras, dentro das milhares de chances de doenças que você pode ter? Quais aquelas que realmente faz sentido você personalizar o teu estilo de vida para minimizar os riscos, para silenciar esses genes? Esse é o futuro. E é isso que nós estamos indo buscar. Você falando tudo isso, e aí eu pensei, né, Rô, que a gente está aqui a Rádio Cultura 1 funciona aqui junto com o Instituto Rubinho Buttieri, que é um instituto que ele é de apoio social a pessoas com câncer, e você falando tudo isso, e eu perdi a minha mãe, né, muito recentemente para essa doença, e eu comecei a fazer esse link em tudo isso que você está falando e pensando, né, em que maneira que isso pode ajudar as pessoas nessa causa. Porque desde que o mundo é mundo, o câncer não tem cura. Até quando? E eu pensei muito nisso durante o tempo que a minha mãe esteve doente, né? Cadê a cura para o câncer? Nada Ou tem cura. a quem interessa? Hoje nada tem cura, Se na não verdade. tem, a quem interessa não descobrir a cura, a combater essa doença? Porque a gente fica pensando, né? Na verdade, a palavra cura ela é uma palavra muito poderosa. E que, na verdade, eu não entendo como algo possível dentro do que nós entendemos de bioquímica do corpo. O que existe são remissões e recuperação. Gripe tem cura? Não, você não tem ela agora. Não significa que você não possa ter de novo. Você está recuperado dela. Você está em remissão. Então, o câncer é um sinal de um desmetabolismo. O corpo era para trabalhar de um jeito, ele trabalha de outro jeito e se manifesta. Todas as pessoas vão ter a mesma doença? Não. Por quê? Porque cada um tem um código que informa o que aquela célula vai fazer. E é este código que é os genes, que é o DNA. Então, nós temos duas áreas como que isso pode ajudar, por exemplo, essa questão. Primeiro é a prevenção. Olha, presta atenção que isso aqui é sensível para você. Você precisa tomar esses cuidados, esses acompanhamentos, para você silenciar isso e viver com aquilo.
Porque você ter um gene de uma doença poderosa, enfim, como um câncer, você pode morrer com o gene, não dele. Tem diferença. Então, a todo momento, pessoas estão falecendo com várias doenças na genética sem manifestar nenhuma delas. Então, as pessoas às vezes olham para a genética como uma sentença. Olha, você tem isso na sua genética. Ah, isso é genético. Sim. Não é bem assim. É quando alguém tem um câncer na família e todo mundo vai fazer isso, exames Buscam... para saber se também tem. Exatamente. Então, uma coisa é a prevenção. Outra coisa é o que se está agora cada vez mais intenso e as pessoas vão ouvir mais falar disso, que é a farmacogenômica. Qual seria o quimioterápico melhor para você? Aquele que o teu corpo teria uma dose de segurança, que não teria uma dose de excesso de problema e que teria uma ação maior naquele tipo de câncer. Então, isso é a personalização. Então, não entra num protocolo. O mesmo para você vai ser para aquele, só por causa do tipo de câncer. Não, o tipo de câncer importa, mas o tipo de pessoa que está com o câncer também importa. Isso hoje é uma realidade. Isso é possível. E é o que nós estamos buscando entregar para as pessoas. E eu posso dizer que o estilo de vida 100%. Traz isso à tona? 100%. 100%. Quando a gente fala estilo de vida, é muito amplo. Você tem poluentes ambientais que impactam, você tem choques emocionais que impactam, você tem carências nutricionais que impactam, você tem sono, como nós estávamos falando, que impactam. Então, o ser humano ele não é uma opção binária. Isso que as pessoas precisam sempre prestar atenção. Não é sim ou não. É um mix de opções que podem desencadear qualquer coisa. É realmente multifatorial. Por isso que é difícil tratar as pessoas na origem, porque é muita coisa envolvida e precisa de tempo e pesquisa para você poder acertar de primeira. Então, eu falo que existem dois profissionais. Tem um profissional da metralhadora, que ele vai... Uma hora ele acerta alguma coisa. Existe o profissional sniper, que ele vai sentar na posição, ele vai fazer o cálculo, ele vai ver a velocidade do vento, o peso da bala, a distância, a respiração dele, o batimento cardíaco dele e o tempo certo para puxar o gatilho. Isso leva tempo. Leva estudo, leva interpretação de exames, envolve, às vezes, um laudo genético, envolve toda uma pesquisa familiar, de antecedentes, de estilo de vida, do que faz e do que deixa de fazer, para depois, junto às peças do quebra-cabeça, e busca acertar de primeira. Cada vez mais, esse tipo de profissional que eu chamo de sniper vai ficar cada vez mais presente. Ainda bem. Uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Da Isilda Tischer. Vamos lá. A Isilda Tischer também trabalha comigo. Para quem não conhece, a Isilda Tischer, ela é dona daquela padaria super tradicional que tem lá perto da 7 de setembro, na Barra Funda. A Isilda pergunta assim, para você, Rodolfo, o que é frustração? Frustração é criar expectativa. Só é possível se frustrar quando você cria expectativa. Se você não espera, não tem como se frustrar. Troque expectativa por apreciação. Eu não esperava nada aqui. Eu não esperava que seria fantástico, eu não esperava que seria maravilhoso, eu não esperava que daria tudo certo, eu não esperava nada. Eu só esperava apreciar o que ia acontecer aqui. O que fosse. Se caísse um raio aqui na torre do lado, se apagasse as luzes, se você perdesse a voz, eu ia apreciar cada momento do que vai acontecer. Foi o que eu te falei, né? Assim que você chegou, que eu falei, Rodolfo, que tranquilidade é essa? Aí balançando nessa cadeira, assim, de boa. É, isso mesmo. Porque é natural da gente querer coisas boas, esperar coisas boas. Só que essas coisas boas não vêm na mesma velocidade que a gente espera. Então eu não posso criar altas expectativas, jamais, é isso? Jamais. A não ser que você não tenha problema em se frustrar. Isso para uma professora. Eu vou com tantas altas expectativas no começo do ano que você não tem noção. Não é o mesmo que não desejar que seja bom.
Eu desejei que fosse bom aqui. Caso contrário, eu nem veria. Mas eu não fico imaginando coisas. Sem estar, Não. A hora que chegar aqui, nós vamos viver o momento aqui. Então, eu vou dar uma palestra, eu não sei como vai ser a palestra. Não me interessa também como vai ser. Muitas das vezes eu não sei nem o que eu vou falar. Eu dei uma palestra há 3 semanas em São Paulo e a Sueli me perguntou: o que você vai falar? Eu falei assim: então, eu não sei ainda. Mas eu já estava quase no dia. Porque, no fundo, eu sempre estou estudando, eu sempre estou atento também, né? Então, é a mesma coisa aqui, é uma conversa. Eu mas tem pessoas que precisam se sentir no controle. E aí elas criam essas expectativas de que vai ser daquele jeito, porque aí eu me preparo para aquilo que vai acontecer. E, de repente, 99% das vezes, o que você teme não acontece, aquilo que você espera não acontece, e aí o que você faz? Se você não tivesse criado a expectativa, você não teria se frustrado. Viu só, Isilda? Tem tudo a ver com essa pergunta e com algum momento que você esteja vivendo. Inclusive, aí eu já aproveito e te aconselho a ir sábado no seu passeio de São Paulo, tá? Que ela estava desanimada para ir lá no Circo de Soleil. Ah, imagine. Não vou mais. Se quer ir no meu lugar, vai, Isilda. Não é muito melhor você ser surpreendido positivamente do que decepcionado? Sim. Então, o único jeito é você não esperar nada. De repente, uma coisa boa acontece, eu vou estar saindo daqui positivamente surpreendido. Porque eu não estava esperando nada. Sim. Então, qualquer algo poucamente bom que acontece já é positivo, porque eu já não estava esperando. Então, mas se eu não tiver expectativas, eu vou conseguir criar ações, metas? Eu vou conseguir criar alguma coisa? Sim. Vou falar como professora. Então, quando começa o ano, eu tenho as minhas expectativas. Por exemplo, eu tenho uma turminha de alfabetização. Então, quando começa em fevereiro, eu projeto muitas coisas para eles, que todos sairão alfabetizados, por exemplo. Né? Tenho 23 alunos hoje. Então, todos sairão alfabetizados ao final desse ano letivo. É uma expectativa que eu criei. Sim. Assim, então, é quase meio que obrigatório eu criar essa meta. Só que, quando chega no final do ano, realmente, eu não consegui tudo. E como você fica? Mas eu caminhei para isso. E como você fica? Eu fico chateada, obviamente. Existem pessoas que não se importam. Existem pessoas que preferem o custo da frustração no final pelo benefício do impacto emocional do que eu estou criando para poder ter o gás para fazer. Porque, às vezes, se eu não tenho esse gás, eu nem faço. Sim. É tão difícil porque eu preciso me iludir com isso para eu conseguir. Mesmo no final, ela já sabendo que, na verdade, você sabe que no final não vai ser isso. Você sabe que 100% eu não terei. Você sabe, mas você se engana para você poder continuar e ter aquela vontade. E, às vezes, é preciso para encantar os seus alunos. Mas, no fundo, você sabe. Então, na verdade, você não criou expectativa. Você só maquiou e buscou alavanca para conseguir fazer o que você precisa fazer. Mas, no final, você sabe qual que seria o resultado. Tem aqui mais uma pergunta da Camila. Ela colocou uma carinha de risada aqui. Mas, no fundo, é verdade, hein? Ela colocou: preciso acabar com meus genes da gordura. Como é que você acaba com ele? Infelizmente, não acaba. Eles continuam sempre aí, né? A nossa genética, ela não se altera. O código genético, ele é imutável. A questão é como que eles se expressam, né? Esse é o segredo da coisa. Então, significa que eu já vou nascer uma gordinha? Não. Você nasce A minha amiga... Não sou eu. A minha amiga pediu para te perguntar. Sim, é sua amiga, claro. Então, ela já nasceu, né, com o gene da gordura e ele vai ficar... Ela já nasceu gordinha. Não, essa é a desculpa que todo gordinho gosta de dar, né? Mas, na verdade, você nasce com os genes e o processo da gestação já começa a influenciar esses genes. A alimentação da mãe, a vida da mãe, o status nutricional da mãe. Isso se chama reprogramação metabólica gestacional. Então, o parto, como a criança nasce,
como essa criança vai ter as bactérias no intestino, no trato gastrointestinal. Hoje já se sabe que pessoas acima do peso têm um tipo diferente da pessoa, entre aspas, naturalmente magra, de bactérias no intestino, né? A microbiota. Então, é multifatorial, mesmo que você tenha os genes da obesidade, como eu vejo isso nos laudos, eu tenho esses genes, por exemplo. A gigantesca maioria das pessoas que eu atendo possuem esses genes, porque engordar salvou a nossa espécie de uma época de restrição alimentar. Qual foi o problema? Os genes não mudaram desde 10, 15 mil anos. Ainda temos os genes de acúmulo de gordura, porém agora nós temos muita oferta de caloria, de energia em forma de alimentos. E esses alimentos, o tanto que a gente ingere com o tanto que a gente gasta, a conta não fecha. Então, esses genes trabalham. Então, eles vão agora pegar todo esse excesso de energia e vão empacotar aqui para caso um dia ela passe fome, eu tenho isso aqui para usar para ela. E nunca a gente acaba chegando nesse ponto. Então, mesmo que você tenha os genes dessa obesidade ou acima do peso, de acúmulo de gordura, não significa que você é refém disso. Ouviu, Camila? Não tem como acabar com ele. Tem que... Faz as pazes com ele. Faz as pazes com ele. Engana ele. Eu posso enganar? Pode. Posso enganar com uma maçã? Melhor uma maçã. Boa. Ai, que legal. Rodolfo, nós estamos aí caminhando para o final. E eu queria te perguntar se você se lembra, eu disse lá no começo que eu ia retomar esse assunto depois, lá no final. Você se lembra por que eu fui lá no seu consultório? Isso era 2018, eu acho. 2018. Foi antes da pandemia. Eu acho que uns 2 anos. Acho que foi 2018, porque eu fui no lançamento do seu livro, né? Sim. Você lembra? Pois é. E olha só, as pessoas... Né, eu discordo dessa opinião que ela tem sobre ela mesma. Né? Eu tenho uma leitura diferente disso, mas ela conta essa história para ela, então isso se torna a realidade dela. Né? Então, nós somos nós podemos ser o melhor ou o pior comentarista da nossa história. Você pode criar um comentarista tipo um Galvão Bueno, que te impacta, que faz... Hoje eu estava procurando no YouTube a vitória do Ayrton Senna, né? E eu estava pensando assim, gente, se não fosse essa trilha sonora, se não fosse esse cara narrando, a vitória seria totalmente diferente. Sim. Se fosse um cinema mudo, por exemplo. Exato, não tinha o impacto em branco e emocional. preto, não teria Jamais, já não seria a mesma. O Ronaldo, quem fez foi música e a narração. Então você pode ter esse mesmo comentarista sobre o que você está fazendo, e isso deixa você com muito mais força, sem precisar criar expectativa. Ou você pode ter um péssimo comentarista na sua cabeça, que está te criticando o tempo todo, está te colocando um defeito ali, um defeito aqui. Com o passar do tempo, isso vira sua realidade, né? Sim. Então você acha que eu não sou tímida? Não. Isso? Vocês acreditam que essa pessoa que está na minha frente é tímida? Era a minha queixa principal. Era a queixa principal. A principal. Porque eu fui lá e falei, nossa, Rodolfo, eu sou muito tímida, eu sou muito travada. Eu tenho até tontura se eu tiver que falar em público. Lembra que eu te falei isso? Lembro. Que eu tenho que procurar até uma base de apoio, alguma coisa para eu poder... Ele falou, mas qual é o seu trabalho? Eu sou coordenadora pedagógica de escola. Ele, mas você não fala o tempo todo? Falei, falo, mas eu sou tímida, eu sou a falsa extrovertida, talvez. É que talvez a gente confunde um pouco as posições e tem muito da comparação, né? A gente acaba se comparando com quem aparentemente também é super extrovertido, etc. Porque ser extrovertido não é o mesmo que ser comunicativo. Você é comunicativo. Não necessariamente você é extrovertido. Porque o tempo todo que a gente estava aqui antes, no bastidor, você não ficou brincando, você não ficou rindo, você não ficou falando com todo mundo. Você estava aqui, estava fazendo suas coisas, estava se preparando, mas ligou, você se comunica. Então, você é comunicativa. Eu sou mais comunicativo do que extrovertido. Existem momentos que eu sou mais extrovertido, mas se me acompanhar a maior parte do tempo, eu não sou super extrovertido. Você nunca ficou travado assim em alguma situação? Nunca. Aquele frio na barriga, aquele frio medo. Esse frio na barriga, o dia que eu parar de ter isso aí, eu não faço mais nada.
Porque, às vezes, parece que eu vou buscar esse frio na barriga. Então, agora, travar não, porque o travar, ele vem do medo do que os outros vão pensar do que você está falando. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo do que o público vai pensar do que ela está falando. Eu lembro que você me disse isso na época. Exatamente. Do julgamento. As pessoas morrem de medo de serem julgadas. Eu estou cagando porque as pessoas vão falar. Ou estão pensando. Não me importo. Não faz diferença, porque eu sei o que eu estou fazendo. E quem deve saber sou eu e os valores que foram me ensinados. Enquanto eu estiver dentro disso, o que o outro vai pensar não muda em nada. Isso não me faz travar, não me faz ficar inseguro. Eu simplesmente, se alguém me pergunta algo, eu não sei, eu falo que eu não sei. Mas me dá 10 minutos que eu posso saber para você, que eu posso buscar. Então, as pessoas elas têm esse negócio de estar sempre preparadas, de estar sempre preparadas. Eu não estou sempre preparado. É que hoje são perguntas que também, se eu não souber responder, né, perguntando da minha vida, então fica difícil. Mas se me perguntam um assunto que eu não tenho domínio, eu já falo, olha, isso daí eu sei até um certo ponto. Passou disso, eu já não sei. Né? Não vou falar sobre isso. Mostrar o quanto você sabe já te deixa totalmente tranquilo. Eu lembro uma vez até hoje, foi a minha primeira entrevista na televisão, e eu era bem mais jovem do que eu sou hoje. Mais jovem do que ele. Quantos anos você tinha? 12 na época? Foi há 12 anos. Quantos anos você tem, Rodolfo? Eu vou responder no final a sua pergunta. Quem sabe ela esquece e acaba o programa antes. E aí eu tava... não quer falar a idade. Nesse programa eu estava muito nervoso, muito ansioso, porque eu não sabia o que ia acontecer, e eu estava preocupado, enfim... E aí, o meu pai ele chegou para mim e falou nunca mais eu esqueci isso. Eu sempre falo para as pessoas quando eu posso, né? Ele me disse assim, ele falou assim: "E aí, como é que você tá?" Eu falei: "Pô, tô cagando aqui de medo, né?" Sim, e aí as pessoas, ele falou assim: "Olha, por menos que você sabe do que você vai falar, você sabe mais do que quem vai estar ouvindo." E isso eu falei, é verdade. E isso desbloqueou ali. E foi um excepcional sucesso a primeira entrevista. Toda entrevista é uma coisa diferente, não tem jeito, né? São pessoas diferentes, é um ambiente diferente, eu vou estar diferente também. Então, hoje você assiste e fala, nossa, não acredito que eu falei isso. Não, eu nunca assisto minhas entrevistas. Não. Nunca assisto. Eu também tinha essa mania. Eu comecei a ver o podcast quando eu comecei a fazer TikTok. Porque eu mesmo edito, pego o trechinho, falo, eu quero aquele trechinho para colocar no TikTok. Sim. Aí eu tenho, é bem preciso, né, para fazer esse corte. E aí eu comecei a ver. Eu comecei a ver, assim, coisas que eu tinha feito lá em janeiro, eu nunca tinha... Não vi como ficou, aí eu tive que começar a assistir. Aí eu, nossa, que bacana, olha, ficou legal isso. Então, é uma dica, tá? Para você ver o que você já fez. Talvez... Você voltar a olhar aquilo. Quando eu cheguei já a apresentar programa de televisão, então eu assistia porque eu tinha uma obrigação de estar enquadrado, performando adequadamente. Agora, em entrevista que eu sou convidado, eu não assisto. Eu mando para alguém assistir, ver aí se está tudo certo e tal, porque eu não gosto de me ouvir falar. Tem que mandar para você, Suelen, esse programa aqui de hoje. Tanto que ela já está vendo ao vivo aí para ver se está tudo certo. Que legal, está tudo certo? Que bacana, que bacana. Tem alguma pergunta mais, Rodolfo? Suelen, Vanderlei, tá uma galera aqui hoje, hein? É verdade, é um auditório, hein? Pra gente finalizar aí. Que ano que você nasceu mesmo? Lá. Não precisa responder a idade. Não, seu nascimento. Eu vou facilitar o cálculo das pessoas. Você já fez 25, Rodolfo? Sim ou não? Pergunta assim, tipo, a idade. Tipo, Que ano nasceu, né? É igual como se estivesse fazendo um cadastro, né? Para ficar registrado. Eu sou capricorniano, né? Então, eu sou 4 de janeiro de 94. Pronto, nós já descobrimos a idade. Lá. Onde que eu estava em 4 de janeiro de 94? Quase fazendo um concurso público. Terminando o Cefam, terminando o magistério em 94. Acho que por aí. Terminei em 93.
Então, em 94, eu estava me preparando para um concurso público. Essa questão da idade, como eu comecei muito cedo, olha, para você ter uma noção, eu comecei a dar aula em São Paulo, quando a primeira aula que eu fui convidado para fazer para médicos, eu tinha 17 anos. Por então, isso que eu perguntei se você foi prodígio, porque eu já escutei essa história. Eu precisei ser emancipado, inclusive, para poder fazer isso, e foi por alguns anos até. E eu fui comendador, recebi o título de comendador também mais jovem da história, eu acho que era 24 anos que eu tinha. Então, as coisas aconteceram mais cedo, porque eu também comecei mais cedo, né? Então, sim, mas ainda assim, eu não me considero... Eu estava atendendo uma jovem, ela de Nova York, e ela estava falando, não, mas eu sou jovem. Ela tinha 23 anos. E eu fiquei pensando, nossa, eu com 23 anos já estava pirado já, que eu já estava velho demais porque eu estava fazendo. E ela super tranquila, não, mas eu sou nova demais, eu sou nova demais. E ela estava lá, eu falei, olha, eu até admirei essa paz, essa total sem expectativa nenhuma, mas aí é demais dela. Olha, então nós vamos finalizar aqui o programa, o papo está muito bom, dá para a gente conversar mais por mais uma hora. Tem muita coisa para falar com o Rodolfo, tem muita coisa, porque eu vi muita coisa sobre você. Qual que é o nome do seu canal mesmo, no YouTube? O meu nome no meu canal, que inclusive está abandonado, preciso voltar a cuidar mais dele, né? Então, mas é o meu nome. Você vai falar que tem um monte de like, você vai falar, nossa... Rodolfo Tamborim é meu nome mesmo. Como eu padronizei todas as minhas redes, é do mesmo jeito. Eu tenho publicado até no Spotify, por exemplo, o Mapa da Mente, que são vários áudios falando sobre liderança psicológica. Tem vídeos no YouTube também falando sobre esse assunto. Tem vídeos de outros podcasts que eu participei também. Todos com o meu nome você encontra lá com muita facilidade. E a sua clínica? Você pode passar o endereço? Claro. Aqui, hoje, por incrível que pareça, 98% dos meus atendimentos são online, né? Mas ainda assim recebo presencialmente as pessoas. Fica aqui na cidade de Jambeiro Costa, número 555. E o telefone, né? Claro, para quem quiser, que também é o WhatsApp, é o 3571-6786. 3571-6786. Rodolfo, eu quero te dizer que eu sou grata a você, por você ter feito parte da minha vida, da minha história, da minha trajetória. Quando eu estive te procurando lá no seu consultório, a sua mãe me atendeu e ela me reconheceu. Ela falou assim, você já foi paciente do Rodolfo, né? Falei assim, fui. E aí eu falei para ela, né, o que eu queria conversar com você. E falei, fala para o Rodolfo que o meu podcast tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver com ele, né? O meu começo foi lá junto com ele. Então, eu sou muito grata, né, por você ter participado aí do meu desenvolvimento. Fico feliz em você falar que eu não sou tímida. Não. Agora estou pensando se eu sou uma péssima comentarista da minha própria história. Vou ter que começar a colocar minha própria história com a música do Ayrton Senna, com a narração do Galvão Bueno. Eu vou mudar, isso, né? Aí. Os comentários da minha própria história. E você nasceu para brilhar. Amém. Nasceu para brilhar e eu espero que esse brilho se intensifique cada vez mais. Porque você mesmo falou que você ainda tem muitas coisas para conquistar. Tá? Estamos só começando. Obrigado, felicidades, Suelen. Muito obrigada por estar aqui prestigiando o podcast hoje. Obrigada, Rô, por vir aqui e ficar aí no apoio se precisasse. Obrigada, Vanderlei, pelo suporte técnico. Muita gente participou aqui, né, com a gente, aqui muita gente assistindo. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. E compartilhem, deem like, passem o conteúdo para outras pessoas. Como eu falei para vocês, esse conteúdo que nós produzimos aqui hoje, ele fica no site da Rádio Cultura 1, mas depois eu coloco também lá no meu canal no YouTube, que é o Divina Assessoria Educacional. Deixem o like de vocês, ativem o sininho. Eu não vi a hora de falar isso, né? Ativem o sininho para novas notificações. Gente, gratidão também. Beijos.